Sejam bem-vindos a esse novo estudo de caso que nós vamos trabalhar novamente com o reconhecimento de emoções pela fala e vamos combinar a base de dados RAV10, que nós havíamos trabalhado anteriormente, com a base de dados TESS. Se você está lembrado, na aula passada nós atingimos em torno de 74% de taxa de acerto e combinando as bases de dados, nós vamos conseguir uma taxa de acerto muito maior, pois nós teremos mais áudios para cada uma das emoções. Já temos esse arquivo do Google Colab pronto, relembrando que você tem acesso a ele. Vamos clicar em conectar para conectarmos com os servidores do Google e relembrando novamente, para editar ou executar esse arquivo, você deve clicar em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Quando você clicar nesse link, uma cópia desse notebook será feita no seu próprio Google Drive, portanto, você precisa ter uma conta no Google e também precisa estar conectado a ela. Temos esse texto que explica sobre a base de dados RAV10 que nós já havíamos utilizado anteriormente. São 12 mulheres e 12 homens e existem as frases faladas e também as frases cantadas. Temos a base de dados Toronto Emotional Speech Set, que é o texto correspondente ao nome da base de dados. É um conjunto composto por 200 palavras que foram ditas na frase padrão Say the word por duas atrizes, de 26 e de 64 anos. Por exemplo, say the word back, say the word base e assim por diante. Cada um dos áudios utilizam palavras diferentes depois do say the word. Foram feitas gravações retratando cada uma das 7 emoções: raiva, nojo, medo, felicidade, surpresa, tristeza e neutro. Como as emoções são as mesmas da que nós temos na base de dados RAV10, podemos unir esses dados para treinar o algoritmo utilizando ambas as bases de dados. No total, são 2.800 arquivos de áudio. Aqui temos as explicações sobre como está o formato dos arquivos, que nós veremos logo na sequência. Caso você queira saber mais detalhes, você pode acessar esse link. Vamos fazer a importação das bibliotecas. São as mesmas que nós já havíamos utilizado anteriormente. Na sequência, vamos fazer o download da base de dados RAV10, relembrando que nós temos o speech, que são as falas, e o song, que são as músicas. Podemos executar esse código, o mesmo que nós já havíamos trabalhado no estudo de caso anterior. Primeiramente, fazemos o download, descompactamos o arquivo e apagamos o arquivo .zip. Note que a descompactação já está sendo feita. Após o processo, podemos observar que a pasta já foi criada, a mesma que nós tínhamos no estudo de caso anterior. Vamos agora fazer o mesmo processo para a base de dados Speech. Vamos aguardar até que o download e a descompactação seja finalizada. Após a descompactação ser concluída, podemos observar a pasta Audio Speech Actors. Agora vamos fazer o download da base de dados TESS. Nós vamos precisar fazer o download manual através desse link. Note que temos essa imagem que mostra como você pode fazer o download. Para facilitar, já deixamos essa base de dados disponível no Google Drive. Portanto, podemos fazer o download diretamente de lá. Vamos fazer uma importação para o GDAW, para nós fazermos download de arquivos do Google Drive. Criamos a variável URL, colamos esse path, que é um link público para fazer o download, output, onde que nós vamos salvar essa base de dados, /content, a pasta padrão do Google Colab, /TESS. Na sequência, vamos fazer o código gdaw.download e vamos passar como parâmetro a URL
output, que é onde a base de dados será salva. Podemos executar esse código. Note que foi criada a pasta chamada TES e dentro foi criado esse arquivo USP igual a sharing. De fato, não foi feito o download. Para nós fazermos efetivamente o download do arquivo, passamos esse parâmetro fuzzy igual a true. Vamos executar novamente. Perceba que agora apareceu a barra de progresso. Apertando no refresh, temos o arquivo tes.zip. Agora vamos precisar descompactá-lo. Para isso, nós precisamos entrar nessa pasta tes. Vamos digitar um comando do Linux, cd, que significa change directory, /contents, /tes. Executamos essa célula. Perceba que é mostrada a pasta que nós estamos acessando via linha de comando. Agora vamos executar o comando unzip tes.zip -x e temos um parâmetro adicional *.txt *-d, pois existem alguns outros arquivos nessa base que nós não vamos utilizar, que estão nessa extensão .txt. Por fim, colocamos o caminho content/tes. No final, depois que nós fizermos a descompactação, vamos apagar o arquivo zip e podemos voltar para a pasta padrão, por meio do comando cd ... Executamos esse código. Note que o processo de descompactação já está concluído. Podemos dar um refresh. Agora sim podemos observar todos os arquivos que foram carregados nessa base. Podemos subir agora para observar como estão os dados nessa base. Está num padrão um pouco mais simples do que a anterior. O AF significa que essa gravação foi feita pela atriz de 64 anos. Conforme nós podemos observar o OAF no início de cada um dos arquivos. E quando nós temos YAF, significa que a gravação foi feita pela atriz de 26 anos. Na sequência, nós temos a palavra que foi dita, por exemplo, back, seguido do angry, que é a classe ou a emoção. Nesse caso, essa gravação foi feita pela atriz de 64 anos. Ela fala a palavra back e a emoção é de raiva. Podemos fazer o download e ouvir esse arquivo. Say the word back. Na sequência, temos a palavra bar e falado com a emoção do nojo. Vamos ouvir. Say the word bar. Sugiro que você abra mais alguns desses áudios só para ter um entendimento melhor sobre a base de dados. Na próxima aula, vamos dar continuidade. Obrigado e até lá!